Se você está chegando agora, eu sou Vitória Piva, contadora de infoprodutores desde 2016. A gente já tem uma carteira aí de pelo menos 80 clientes, estamos quase batendo 100 clientes ali nesse segmento, né, nesse nicho de infoprodutores. Boa noite, Virgínia, tudo bem? E a gente já atende aí vários players desde mês que está começando, mês que já faturaram, já está desenquadrando, a galera que já está faturando aí seus múltiplos dígitos setes aí, né? Então já tá aí batendo 7, 8 milhões no ano, 40 milhões no ano, então a gente já tem essa galera aí. Então eu posso garantir para vocês que aqui nessa live Geração de Vitórias eu consigo atender as dúvidas de vocês. Quem tiver dúvidas, ó, já deixa aqui para mim nos comentários ou aqui na caixinha do ponto de interrogação, viu? E vamos lá. Então nossa live vai falar sobre processos na contabilidade digital para infoprodutores. Eu estava fazendo aqui uma introdução do que é esse mercado e do porquê que esses processos são tão importantes, tá? Primeiro, entender quem são esses clientes, né? Então, os infoprodutores, quem são? São os empreendedores digitais que vendem infoprodutos, ou seja, conteúdos de informação através do digital. Então, a gente vai lá, pensa nos cursos online, é um infoproduto. Pensa nos e-books, é um infoproduto. Pensa num grupo, num programa de assinaturas, uma comunidade que difunde conhecimento o tempo todo, que você tá lá, todo mês você paga uma mensalidade pequenininha ali para estar naquela comunidade, para estar inteirada daquele assunto específico. Também é um infoproduto. Ah, Vitória, um aplicativo que é desenvolvido para poder fazer acompanhamento ali, sei lá, de uma métrica específica. Sei lá, vamos pensar na contabilidade, né? Já que nós somos contadores, vamos pensar que seja criado um aplicativo que deve existir, né? Que faz o cálculo do fator R do Simples Nacional, né? Então esse aplicativo também é considerado um infoproduto, certo? Então as possibilidades de mercado, de infoprodutos que existem no mercado são gigantes, não, são muitas. E aí vocês começam a pensar o seguinte: um único infoprodutor pode ter vários infoprodutos, uma leva de infoprodutos, tá? O mesmo infoprodutor pode ter, eu tenho clientes aqui que tem mais de 10, 15 produtos dentro da mesma conta da plataforma ali. E tem outros business paralelos. Então a gente começa a perceber o oceano de oportunidades, porque a pessoa não vai ficar só em um único CNPJ, no único produto, tem escala, tem produtos que são criados para complementar o produto que já existe hoje. Enfim, a oportunidade é gigante. Eu tenho um cliente, por exemplo, que a gente tem ali 4 CNPJs do mesmo grupo ali de sócios, entende? Então, só para vocês terem uma ideia, quantidade já está na previsão aí de ter mais CNPJs aí, porque está vindo outros business, certo? Quando você entende, então, as oportunidades desse negócio, as oportunidades desse business, que é esse nicho de contabilidade digital, a gente começa a partir para o lado de entender quem é esse nosso cliente, tá? Um cara que tem 4 CNPJs tendo um faturamento super considerável ali, que lida com 10 produtos, por exemplo, ou mesmo um cara que lida com 1, 2 produtos, tem um e-book, tem um curso no Perpétuo, ou tem um curso no lançamento, né, faz lançamentos e tem um e-book, e tem um Perpétuo, sei lá, 3 produtos. Esse cara, ele não tem tempo, mal tem tempo para a vida dele, né, para respirar, para descansar. Então, quando ele pede uma demanda para o setor da contabilidade, a contabilidade precisa estar esperta no gatilho ali, ser ágil nos seus processos, né? Precisa identificar ali qual que é a dor e de fato ir lá e resolver o problema. Nesse sentido, a gente precisa entender que os processos, né, eles bem definidos, para você ter processos bem definidos, você precisa estar segmentado. Então, por isso que eu falo de contabilidade digital para infoprodutores. Não estou falando aqui de contabilidade digital para e-commerce, não estou falando aqui para dropship, não estou falando aqui para, sei lá, enfim, não estou dizendo, eu estou segmentando, estou falando contabilidade digital para infoprodutores, então a gente está segmentando. E esse é o primeiro conceito que você precisa ter em mente, você precisa segmentar. Ah, Vitória, mas aí eu vou perder meus clientes, eu vou ter que dispensar clientes? Não, não é por aí. Ocorre que para você ter, por exemplo, business do mercado tradicional, sei lá, você atende comércio, você atende salão de beleza, você atende
indústria, e aí você quer atender os produtores. Não dá, os processos do comércio vai ser um, os processos destinados para o setor de indústria é outro, os processos destinados para o setor salão de beleza é outro, e para os produtores é outro, porque as dores são diferentes, as necessidades são diferentes, certo? E começa desde o atendimento, tá? Começa desde o horário de atendimento, inclusive. Então, se você é daqueles que, eu não quero atender fora do meu horário, paciência, você vai estar entrando no segmento errado, porque a necessidade de agente produtor, ele vai te mandar uma mensagem, sei lá, 9 da noite. Se você não quiser responder, tudo bem, você pode responder no outro dia, mas você vai receber essa mensagem, porque é a hora que ele lembrou que ele tinha que te passar uma informação importante, né? E outra situação, eles começam a pensar, planejar ali os negócios deles, enfim, os produtos. Se você é contador, vai ser o último a ficar sabendo. Geralmente eu fico sabendo por quê? Porque eu tenho acesso à Hotmart, eu tenho acesso ao Enotas e fico sabendo por lá que o produto foi criado e vai ser vendido, e quando eu fico sabendo, já até aconteceu a venda daquele produto, tá? Então, para vocês verem a velocidade em que as coisas acontecem. Mas, por outro lado, você atendendo o mercado segmentado, você atendendo o mercado de infoprodutores, você atendendo o mercado de infoprodutores, você pode ter plena convicção de que você vai ter o quê? Liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo. Por mais que você precise ter processos bem definidos, por mais que você precise ter agilidade no seu posicionamento, na sua resposta, você tem que entender que você vai ter tudo isso de vantagem, por outro lado, que são as mesmas coisas que um infoprodutor almeja: liberdade de tempo, liberdade geográfica e liberdade financeira, tá? Então, quando a gente fala em contabilidade digital, as coisas acontecem de forma muito acelerada para infoprodutores. Isso é uma realidade constante, certo? Só para vocês entenderem melhor, então, o perfil dos clientes que, por exemplo, que vocês vão atender ou que vocês já atendem, que eu já atendo, por exemplo, 95% dos clientes procuram porque o negócio já foi startado, tá? Porque o negócio já começou, então ele já procura você nesse sentido de que, olha, meu negócio já deu bom, já startei, já faturei. Muitos já ultrapassaram até o limite de faturamento de MEI e sequer tinham se formalizado como MEI, porque achou no negócio que não ia dar nada e em muito pouco tempo, em menos de um ano, o negócio estourou, tá? E aí nós estamos falando assim de uma realidade que é a todo momento, que se chega no escritório especializado a todo momento. Mas como eu falei, é a dor de um, é a dor de outro. É a mesma dor do outro, não vão ser dores diferentes. Boa noite, Tassi, seja bem-vinda. Lunara, Larice. Estamos falando sobre processos na contabilidade digital para infoprodutores. Quem tiver dúvidas pode deixar nos comentários ou aqui na caixinha aqui do ponto de interrogação, tá? E aí, vamos entrar então nos porquê, né? Por que precisa ter processo numa contabilidade digital para infoprodutores, Vitória? Por que é tão importante eu, entendendo as dores, eu criar processos? Eu vou dizer para vocês aqui, citar 7 motivos para você ter, né, uma gestão de processos muito bem definidas aí na contabilidade de vocês. A Tassi está falando, vejo isso no financeiro. Exatamente, é tudo para ontem. Tassi, o pessoal quer tudo pra ontem. O financeiro de produtor é assim, a gente mal sabe, mal terminou aqui o lançamento, estamos pensando no lançamento seguinte, já quer o debriefing, já quer saber quanto que deu de rentabilidade de ROI ali dentro do financeiro, né, dos números. Então as coisas acontecem de forma muito rápida. Vou elencar para vocês aqui 7 motivos para vocês terem uma gestão de processos bem definidas na empresa de vocês, na empresa contábil de vocês, que vai atender o negócio de infoprodutores, tá? O primeiro, claro, é o aumento da produtividade, né? Quem não quer aqui poder atender mais clientes com menos tempo possível, com menos recursos de gestão de pessoas? Quem aqui? Me responde aí na live, quero saber se você também gostaria, né, de atender mais clientes. Você tem hoje, você tem 5 clientes, você quer atender 10 clientes, você quer atender 15 clientes com a mesma estrutura, com o mesmo número de pessoas. Para você fazer isso, você precisa ter processos bem definidos, e você precisa estar segmentado, tá? Você precisa estar segmentado e precisa ter processos.
Não dá, por exemplo, para eu escalar, para eu atender um maior número de clientes dentro da minha carteira de clientes, né? Com o mesmo número de pessoas, se eu não tiver processos definidos. Entendam isso, gente. Porque eu não posso o tempo todo ficar criando situações, parar a minha rotina para poder perder tempo criando soluções diferentes para situações diferentes, que é o que acontece quando a gente atende clientes do tradicional, clientes de empresa física. Me responda se eu estou falando alguma mentira. Quem aqui ainda é contador do tradicional, me conta se não é uma verdade o que eu acabei de falar, né? Você fica o tempo todo criando estratégias. Aqui, parou. Voltou, né? Voltou? Então a gente fica o tempo todo criando, quando a gente está atendendo, né, no tradicional, a gente fica o tempo todo constantemente procurando soluções. Eu peguei aqui um cliente que ele é representante comercial. Aí eu peguei um cliente que é salão de beleza. Ah, Vitória, mas os dois são serviços. Você está questionando, os dois são serviços. Ok, os dois são fazendo serviço, né? Mas aí você vai ter que fazer o quê? Estudos tributários diferentes, não vai? Por quê? Porque um é representante comercial. Será que ele tem prolabore? Para ele estar no Simples Nacional ou tipo vai no Simples Nacional pagar ali pelo anexo 5, né? E sem ter um fator R que permite, né, redução para o anexo 3, porque salão de beleza é o que de cara? Anexo 3, não é verdade? Então eu tenho salão de beleza e tenho representante comercial. Os dois você quer enquadrar os dois no Simples, os dois são serviços, você acha que tá tudo certo. Não, não tá tudo certo, porque representante comercial ele é anexo 5, né, podendo ser enquadrado no anexo 3 se tiver fator R, se não tiver. Aí são dois estudos tributários, porque o pessoal do salão de beleza é anexo 3. Eu tô falando serviço que fica mais fácil o jogo aqui, né? Mas pode ser, por exemplo, sei lá, comércio, pegar um comércio, uma indústria. Porque o pessoal pensa assim, eu vou começar trabalhando somente com prestação de serviço e acha que tá tudo certo, que não vai ter problema algum, que vai ser tudo igual, e a gente sabe que não é. Essa história de Simples Nacional não tem nada de simples. Me desculpe quem acha que Simples Nacional é simples, então tá fazendo um simples de meia boca. Eu já peguei muito cliente pagando imposto errado. O cara tá enquadrado como fator R, anexo 5, fator R, não tem R$1 de folha de pagamento, nem prolabore retira, e o Simples Nacional dele vem com ele sendo calculado no anexo 3. Tá? Eu já ouvi isso muito, já peguei muito. Aí você vai mostrar pro cliente que tá errado, ele vai achar, não, você tá louca, né? Porque eu fiquei 2 anos na alta contabilidade pagando assim, nunca tive problema nenhum com a receita. Agora eu tô migrando para você, eu quero que você reduza a minha carga tributária, você tá me falando que eu vou pagar mais imposto? Então é o tipo de problema que você tem quando você não é segmentado, você não tem processos. Agora, quando você está na contabilidade digital para infoprodutores, você tem processos, você já sabe, por exemplo, quais são os KNAIs que esse infoprodutor pode utilizar, qual é a tributação que aquele KNAI pode se enquadrar. Você consegue colocar ali, bom, vamos fazer um estudo tributário único, porque eu vou trabalhar com infoprodutores, ou eu vou trabalhar, por exemplo, com a galera que faz ali design, então eu já sei qual é o KNAI que essa galera vai usar, eu já sei quais são os enquadramentos possíveis, certo? Então, pessoal, o primeiro ponto aqui, você quer aumentar a produtividade, é você segmentar, e você segmentando, você vai ganhar produtividade, porque você não vai perder tempo, né? Eu chamo de perder tempo, porque de fato é isso, eu fiz isso muito tempo da minha vida, né? De 2016 até início de 2020, quebrando cabeça com empresas que não queriam seguir os meus processos. Hoje é muito simples, eu tenho meus processos, quer seguir é isso daqui, acabou. Não vou ficar, né, rodopiando para atender o cliente. Se ele me procurou, ele confia no meu trabalho, ele tem que confiar nos meus processos também. Parto desse princípio, tá? Segundo motivo pelo qual você precisa estabelecer processos dentro da sua contabilidade digital para infoprodutores. Otimização de tempo. E aí vai muito do que eu falei no primeiro, né? Que eu falei a questão do aumento da produtividade, mas a questão da otimização do tempo. Gente, pense. Quem aqui já sofreu com retrabalho dentro da sua empresa contábil? Conta aqui pra mim. Me conta. Né? Quero saber se só eu que passei por isso. Se é só eu que passei por isso. Mas quem nunca sofreu com a questão de retrabalho? Quando você tem processos definidos daquele segmento, o que vai acontecer?
você vai evitar retrabalho. Porque todo cliente que entrar, que é infoprodutor, que ele vende cursos online, que ele vende e-book, você já sabe qual é o processo para aquele cliente. Eu já sei qual vai ser o procedimento para fechar aquela contabilidade. Eu já sei qual é o procedimento se esse cliente estiver no Simples Nacional, quais são os anexos que ele está enquadrado, quais são as obrigações que eu tenho que fechar, aonde que eu tenho que tirar essas informações. Se ele é lucro presumido, quais são as obrigações que ele tem? Ah, é uma agência de lançamento, tudo bem, é uma agência de lançamento. Quais são os finais, como que é a tributação, como é que ele vai tirar a nota fiscal? Tá? E processos vai desde o iniciozinho ali da formalização, da legalização dessa empresa, até ao ponto de você deixar essa empresa preparada para emitir nota fiscal. Isso é um processo bem definido. É a partir daí que você vai falar assim, olhar na sua contabilidade, nossa, agora eu desenhei o processo da minha empresa, né? Desse nicho, desse segmento, tá? Terceiro motivo pelo qual você precisa ter processo na sua contabilidade é a redução de custos também, né? E a questão da redução de custos, ela tá atrelada ali, não só ao retrabalho que a gente colocou ali, ao retrabalho que a gente colocou no item anterior, mas também a questão de mão de obra, porque quando você tem processos bem definidos, você começa a perceber que existem ferramentas no mercado que já conseguem te atender, certo? Por exemplo, contabilidade. Gente, eu não sei quem aqui usa Conta Azul e eu não tô fazendo merchan nenhum pra contabilidade de Conta Azul, não tô ganhando nada por isso, mas é porque a gente participou de um treinamento hoje que a gente já usa Conta Azul para alguns clientes. O cliente que quer de repente assim, implantar um sistema de gestão financeira, a gente indica o Conta Azul, porque eu uso no meu escritório. Eu comecei usando primeiro para mim, aí eu comecei usando para clientes que a gente faz o BPO financeiro. E assim, de verdade, não é para todo mundo, é para quem quer implantar. E nesse sentido, a gente teve um treinamento hoje em que eles mostraram a contabilidade do Conta Azul na prática. Se você soubesse o ganho de produtividade que é você ter um cliente que faz o financeiro dentro do Conta Azul, nossa, é incrível, porque o fechamento ali é muito rápido, o fechamento contábil, né? Basicamente, o contador, ele não vai precisar, você não precisa ter um contador, né, com grande experiência, precisa de um contador que está, sei lá, começando a carreira dele e que vai lá parametrizar corretamente o Conta Azul para o cliente, vai ensinar para o cliente, né, como classificar aquelas despesas, aquelas receitas, tudo certinho. E no final do mês você tem a DRE pronta, você tem o balancete pronto. Aí nesse sentido eu fico pensando, né? Eu vou precisar de ter, sei lá, dependendo da minha contabilidade mesmo hoje, eu tenho um contador. Eu sou contadora, eu tenho mais um, né? Então eu tenho um contador ali no departamento contábil, que é quem que toca o barco. Eu vou conferir balanço, né? Eu tenho um para praticamente 80 empresas. Tá? E aqui a gente faz contabilidade de todo mundo, independente de ser MEI, de ser simples, de ser lucro presumido, a gente faz contabilidade para todo mundo. Então eu tenho um operador na contabilidade. Tá? Então, qual que é o ganho disso? Qual que é a redução de custos? Porque se eu não uso ferramentas, enquanto uma ferramenta me custa, sei lá, 200, 300 reais, 400 reais, a ferramenta mais cara que eu pago aqui custa 500 reais por mês, eu vou ter um operador, um auxiliar de contabilidade que está ali ganhando pouco, R$ 1.596, mais encargos trabalhistas, mais ali né, os encargos, os direitos, vale alimentação, enfim, esse operador vai me sair aí por volta de 2.300, né? Então é uma diferença gritante. Então, quando eu tenho processos, eu consigo entender a operação, eu consigo otimizar um ganho de uma redução de custos gigantesca, tá? Próximo motivo pelo qual você precisa ter então ali a gestão dos documentos. Você tem uma contabilidade digital, me perdi aqui. Próximo motivo pelo qual você precisa ter processos na sua contabilidade digital para influenciar. Oi, voltou? Voltou, né, galera? Tá caindo um pouquinho, tá aparecendo pra mim que tá caindo, tá? Me fala aí se já voltou. Então vamos lá, só recapitulando então, o próximo motivo pelo qual, né, o quarto motivo pelo qual você precisa ter processos dentro da sua contabilidade para infoprodutores é que você vai ter então uma gestão otimizada de documentos, né? Como assim, Vitória? Primeiro passo, você vai começar a não ter a necessidade
de pedir documento físico para cliente nenhum, né? Isso já é uma realidade. Não vou nem entrar, porque contabilidade que ainda pede documento físico para cliente tá fora da curva, totalmente, né? Plena pandemia, ficar aí pedindo documento físico, disseminando o coronavírus, não faz o menor sentido. Então, essa questão da otimização de gestão de documentos é que você vai ter o quê? Você vai colocar um rol, listar quais são, né, os documentos essenciais para aquele tipo de negócio. Se eu estou falando de infoprodutores e se dentro dos meus processos está que todos os clientes que eu tenho precisa fechar para minha conciliação bancária, né? Precisa emitir nota fiscal pelo Enotas. Então, quais são os documentos que eu tenho que pedir para o meu cliente? Eu vou pedir os arquivos de conciliação bancária com as documentações, né? Eu vou pedir nota fiscal de entrada, NFE? Não vou. Por quê? Porque eu uso ferramenta que vai lá e busca essas notas para mim. E isso vai fazendo isso de forma automática durante o mês. Então, não preciso solicitar isso para o meu cliente. Eu vou pedir para o meu cliente XML de nota fiscal de serviço? Não vou de forma alguma, porque eu, como contadora de negócios digitais, eu tenho acesso ali ao sistema Enotas para tirar nota fiscal, para poder baixar esses relatórios de notas fiscais. Então, não vou incomodar o meu cliente com isso, tá? Hoje eu atendi um cliente, recebi um feedback de um cliente que eu fiz uma call com ele ontem. E ontem foi segunda, exatamente, fiz uma call com ele e ele me falou assim: Vitória, vamos fechar com você. E agora eu quero saber com relação à documentação, porque meu contador atual toda semana me pede documentos. Toda semana ele quer uma relação de documentos. Eu falei: não se preocupe, sabe por quê? Porque aqui é o seguinte, você vai contratar o Enotas, então as notas fiscais eu vou entrar lá dentro, vou tirar o XML, meu time do fiscal vai entrar lá dentro, vai pegar essas notas fiscais, os relatórios. Ele vai verificar para você as notas que não deu certo de emitir por falta de CPF ou CEP, vai te mandar o relatório disso também. Você vai me mandar a conciliação bancária. Me manda a conciliação bancária, me dá acesso à Hotmart que eu tiro as planilhas por lá e eu faço o trabalho para você. Única coisa que você vai precisar mandar para mim, isso não tem como fugir, são as notas fiscais e serviços tomados fora do seu domicílio fiscal. O que é isso, Vitória? Traduz, né? Então, eu estou aqui, minha empresa está em Cuiabá e eu contrato um serviço cujo domicílio fiscal dessa empresa, o tomador do prestador de serviço, está em São Paulo. Não tem hoje no mercado nenhuma ferramenta que busque todas as notas fiscais e serviços tomados. Por quê? A nível de Brasil. Por que não tem? Porque cada prefeitura tem o seu layout. Eu já pesquisei várias ferramentas, porque infoproduttor tá aqui em Cuiabá, contrata do Rio, contrata de São Paulo, enfim, contrata de uma cidadezinha que você nunca nem viu na vida. E aí você não tem como saber se o cliente não te passar, né? Se é um cliente organizado, que paga tudo pelo banco, que é a realidade dos clientes do digital, paga tudo certinho dentro do banco, você vai ver, peraí, tem um pagamento aqui, cadê essa nota fiscal? Aí você consegue cobrar do cliente, por aí, caso ele não te mande. Mas fora isso, você não tem como saber, né? Se você não tem como saber, como é que você vai escriturar? Como é que você vai saber se teve retenção na nota? Entendeu? Enquanto você vai contabilizar a despesa certinho e saber o resultado real da empresa, né? Sem mascarar lucros ou prejuízos. Então, temos essa é a única questão que eu falei para o meu cliente. Você vai mandar isso, relatório de conciliação bancária e me mandar as notas fiscais de serviços tomados. O resto, deixa que eu me viro aqui, que eu vou te entregar o serviço pronto dentro do prazo. Acabou. Então a gente começa a ter uma gestão de documentos. O cliente ganha com isso porque ele não perde o tempo dele acumulando papelada, tendo que digitalizar para te mandar, enfim, fazer essa organização. E você, contador, ganha porque você já sabe exatamente que documentação, que informação você tem que pedir para aquele cliente, certo? Isso ganha ambas as partes, tá? Quinto motivo pelo qual você precisa ter processos. Então, aqui, aumento da confiabilidade da informação e dos serviços que estão sendo prestados. Se você tem processos definidos para cada serviço que você vai fazer, dentro da legalização, dentro do fiscal, dentro do contábil, dentro do departamento pessoal, você tem a garantia daquele serviço está sendo feito. Aí você vai falar, Vitória, mas e aí se eu terceirizo, se eu passo para o meu funcionário fazer? Você tem um processo, você vai conseguir inclusive identificar se ele burlou o processo, se ele não fez como você pediu. Por quê? Você tem detalhado o processo, fazer isso. Gente, e o ganho é muito grande porque você não tem que ficar
treinando o tempo todo da pessoa, né? Sentar, explicar, principalmente, por exemplo, aqui, eu não tenho coordenador contábil, né, encarregado por setor, não tem. Então a encarregada, a coordenadora da contabilidade sou eu mesma, a gerente sou eu mesma. Então eu que tenho que definir, eu que tenho que treinar, eu que tenho que conferir, eu que tenho que cobrar resultados. E aí, como é que eu faço tudo isso com todas as demandas que eu tenho hoje? Como é que eu consigo minimizar o risco e minimizar problemas, falhas de saber se o cliente, se o funcionário fez certo ou não fez certo? Através dos processos, é o passo a passo, checklist, tá aqui, você vai fazer isso, isso, isso e isso. Qualquer coisa fora da curva, você tem que me questionar para saber como é que vai saber, como é que nós vamos lidar, como é que nós vamos fazer aquilo, certo? E qualquer coisa que você faça fora disso daqui, você está colocando o seu emprego em risco. E é isso, entendeu? Porque tá tudo bem definido, tá? Questão de prazo, você define questão de prazos de entregas, então nesse sentido você consegue aumentar a confiabilidade daquele serviço. Então você sabe se seguiu aquele checklist, seguiu aquele passo a passo, você então tem plena convicção de que está certo. Você vai conferir, óbvio, mas você vai saber que foi feito dentro daquilo que você fez. Ah, mas agora os processos eles precisam ser 100% fechados, né? Engessados, só pode fazer aquilo, não pode mudar. Não é isso. Se um funcionário meu aqui chega para mim, Vitória, essa ferramenta não funciona, esse processo não está funcionando, esse cliente não está fazendo isso, eu vou ouvir o meu funcionário, eu vou ouvir a sugestão dele e nós com certeza vamos melhorar esse processo. Agora, não mude o processo sem antes falar comigo. Não vai fazendo da cabeça. Ah, eu fiz assim porque eu achava que dava. Não tem que achar, tem um processo definido. E é uma coisa que eu aprendi no último ano, é não aceitar quebra de processo. Porque toda vez que um funcionário quebrou um processo, o peso foi alto. Gerou multa, sabe? Gerou transtorno com o cliente, gerou desconfiança da minha parte, porque eu parei de acreditar no trabalho daquele profissional. Então, uma coisa que eu aprendi nas mentorias que eu já fiz até hoje é que quebra de processo não deve ser admitida. Se se o funcionário não está, em paz com aquele processo, não está satisfeito, eu acho que aquilo vai dar errado, vai dar merda, desculpa o palavrão, mas o que ele tem que fazer? Tem que chegar pra mim e me falar. Eu não acho que isso vai dar certo por conta disso, expõe, tá? Então, ouvir pessoas no processo nessa seara de processos, quando você está lidando com escala, é muito importante. Você tem que ouvir a pessoa que está lá na ponta, que está operando. Se a pessoa que está lá na ponta operando está dizendo para mim que não está funcionando, me explicando, ok, vamos rever o processo e vamos refazer. Agora, não adianta quebrar processos sem antes falar comigo, tá? Toda vez que isso aconteceu, e aí já fica como algo assim para a vida de vocês. Toda vez que aconteceu que o funcionário quebrou o processo, não seguiu o que foi falado para fazer, deu ruim. Deu ruim, não deu bom não, deu ruim, deu muito ruim por sinal, tá? Bom, sexto motivo pelo qual é importante, né, a gente ter processos, e aí na verdade vai complementar o que eu acabei de falar aqui, que é a questão da diminuição dos erros. Errar é humano, gente? Todo mundo tá passivo de erros, sim, eu já errei muitas vezes, porque ninguém é perfeito, todo mundo tem as dores, mas os processos eles vêm nos ajudar nisso. Né? Os processos ele diminui drasticamente os erros, sabe? Você nossa, mas esse processo às vezes é longo, né? Parar para você escrever um processo é muito demorado, doloroso, porque você tem 1000 coisas para você fazer. Mas uma vez que você fez isso, vou falar recentemente, eu tô com uma dor aqui no meu escritório, vou falar para vocês. Com a demanda, com a chegada de clientes, graças a Deus, né, cada vez mais chegando mais clientes, e com essa questão da pandemia, tendo que conciliar a casa, reforma, filho, enfim, tudo. O que aconteceu? Nossa parte do financeiro, da parte de contratos ficou tumultuado. E aí eu comecei a passar serviço na frente antes de fechar contrato, né? E eu comecei a analisar, até foi meio que um desabafo que eu fiz esses dias. Comecei a analisar que meus processos relacionado a contratos, né, essa parte de conta, não estavam alinhados.
Não estavam alinhados com quem estava fazendo, com prazo e com o meu comercial, que sou eu mesma, entende? Então, o que eu parei para fazer essa semana? Hoje é terça, eu tô desde sábado fazendo. Reescrevendo os processos de contrato, inclusive reavaliando ferramentas, tá? Porque, pasmem, é um erro eu começar um serviço sem ter um contrato assinado pelo meu cliente, sem que ele dê o de acordo. Porque uma coisa é ele falar numa call, eu apresentei a proposta, mandei, ele validou a proposta, e aí pela demora de realizar o contrato, a gente já manda para a operação, chega na operação, fez o serviço, aí chega, não, mas não foi isso que eu entendi. E aí? Não tive problema ainda nenhum com isso, mas é um risco que eu tô correndo, certo? De ter que fazer o serviço, mexer na empresa da pessoa sem ter esse contrato, né? Então eu tenho que me resguardar primeiro, resguardar a minha empresa. Então, nesse sentido, os processos ajudam a diminuir os erros. E eu tô nessa fase da minha vida aqui no escritório, redefinindo o processo. Então, o processo que estava rodando não estava funcionando, tá? E por último, 7º item pelo qual a sua empresa contábil precisa de processos é que você vai então ter um atendimento mais eficiente. Como assim, Vitória, eu vou ter um atendimento mais eficiente? Pense no seguinte: se você já tem um processo definido de uma proposta, já tem uma proposta definida, você já sabe que tal valor, tal serviço é para tal tipo de cliente. E aí você já conhece as dores desse cliente, você já que fez o playbook das dores desse cliente. E aí você começa ali, né? O cliente perguntou tal informação, você responde tal informação. O cliente quer saber disso, você responde isso. Quando você faz essa forma, né? Você faz o playbook de todas essas informações, você consegue ter um atendimento mais eficiente, mais rápido, porque daí o cliente vai ficar esperando uma resposta. Eu dei um exemplo aqui do comercial, de uma proposta e tudo mais, mas poderia ser lá dentro, lá mesmo, lá na legalização, né? Você ter ali o processo de, por exemplo, de quais documentos é necessário para abrir uma empresa, quais documentos são necessários para fazer a migração de uma contabilidade, quais documentos são para poder você migrar o MEI para Simples Nacional, quanto tempo você leva para fazer isso, entende? Então, tudo isso faz com que você consiga ter ali, né, um atendimento muito mais eficiente, tá? Sem contar que não vai falar besteira para cliente, né? Não vai chegar no ponto ali de falar uma abobrinha ali, uma resposta que depois não é bem aquilo, entendeu? Porque você já tá com tudo isso, né, em processo esquematizado certinho, certo? Bom, galera, esses foram aqui as 7 dicas, né? 7 motivos pelo qual você precisa ter, então, processos na sua contabilidade digital para infoprodutores. E eu gostaria de receber perguntas, mas pelo jeito a galera não quer perguntar, né? Deixa eu ver a minha caixinha de pergunta aqui, ponto de interrogação está vazia. Então, significa que ninguém tem dúvida, está todo mundo sabendo o que são processos, como implantar esses processos, né? Para fechar, eu quero deixar para vocês aqui a informação de que criar processos dentro de uma contabilidade digital para infoprodutores não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa prazerosa, né? Eu particularmente não gosto, eu sou muito mais da ação, da execução do que dessa questão de ter que planejar, de estruturar e tudo mais. Então eu sou muito do fazer, eu já sei tudo aqui, né? Aí chega num determinado momento, chega num determinado nível de negócio que a gente precisa demandar. E aí foi aí que eu me deparei com essa necessidade, né, de começar a ter processos bem definidos. Quando a gente começou a escalar e eu comecei a não poder participar tão ativamente da operação e cada vez mais eu estando envolvidas com produção de conteúdo, com a questão ali do comercial e tudo mais, do onboard do cliente. Então eu acabei saindo um pouco da operação, não podendo acompanhar. E aí eu comecei a perceber a necessidade, né, de ter processos dentro da minha contabilidade digital. E aí eu comecei, e é uma dor. Tá 100% pronto? Não tá, né? Porque a gente sempre tem que estar revisando tudo. Mas o fato é que tá muito melhor do que estava antes. Então, chega um funcionário novo, por exemplo, a gente já sabe. Parte de legalização, então, ó, se acontecer isso, é assim, assado, esse caminho aqui é mais rápido, se corta o caminho por aqui, faz dessa forma, sabe? E aí a coisa flui bem rápido, né? Parte fiscal, é isso, pá.
Contabilidade, é isso, isso, isso. Então, quando você consegue ter esse processo, demora um tempo para você ter tudo isso esquematizado, né? Fica tudo muito mais fácil. E aí, entre as ferramentas, como eu já falei lá no início, né, tem a ferramenta de gestão de processos e tarefas que te ajuda a acompanhar. Então, a gente sai, né, eu, Vitória, saí um pouco da operação, um pouco não, saí bem da operação e comecei a fazer o quê? A olhar os processos que foram criados, a olhar se aquela tarefa foi realizada dentro do prazo, se deu problema, do que o cliente reclamou, por que ele reclamou, aonde que precisa ser melhorado. Entende? Então você começa a sair do nível de execução ali do de fazer, de fazendo, e você começa a ir no nível estratégico. Então você começa a enxergar os gargalos. Olha só, meu fiscal ele tá com gargalo nisso, por quê? Porque de repente o cliente X não tá mandando a informação que a gente precisa. Então agora a gente tem que fazer a informação, fazer de forma correta, né? Vamos ajustar esse processo. Chama o cliente com, olha, agora qual que é a dificuldade? Não está acontecendo dessa forma, por quê? E ele vai falar. Às vezes são coisas simples, que simplesmente você precisa olhar, né? Porque quem está na operação executando, nem sempre tem tempo para poder ter esse olhar estratégico, né? Peraí, por que está acontecendo isso comigo? Não tem. Quem que vai fazer isso? É o gestor. O gestor que vai conseguir olhar para aquele processo, identificar o gargalo e conseguir então melhorar essa dinâmica, melhorar esse processo interno, entende? Às vezes só precisa disso mesmo, desse olhar. E aí você sai da execução e começa a olhar para os números. E aí entra ali a ferramenta de gestão de processos, gestão de tarefas e processos, que depois que você criou processos, depois que você validou esse processo com a operação, você consegue jogar isso dentro de um sistema e ir acompanhando a realização disso. Isso de fato, te dá muito mais prazer, né, em ver depois que o processo está pronto e ver o resultado de tudo isso. Você consegue, então, entender o motivo. Além do que, né, das multas e juros e tudo mais que a gente deixa de pagar quando a gente tem um processo bem definido e acompanhando dentro dessas ferramentas. Bom, pessoal, era esse o recado que eu queria deixar para vocês. Quero agradecer a presença de cada um aqui. Lembrando que nós temos lives terça e quinta-feira às 19 horas de Brasília. E aí, sempre abro caixinha de pergunta lá no meus stories. Pode mandar pergunta lá, né, sobre contabilidade digital para infoprodutores, independente de ser sobre uma dor, uma solução, enfim, o que você quiser saber. Pode mandar lá que eu tenho imenso prazer em responder com todos vocês, tá? Fique com Deus e até o nosso próximo encontro quinta-feira. Valeu!